Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Salmos, capítulo 139. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 13. Você que achou, diga aleluia, Deus é bom. Salmos, capítulo 139, versículo de número 13. É NVI? Amém? Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Você pode estar seus olhos neste momento? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse povo que aqui se encontra, obrigado pela oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Que o Senhor fale da forma que Tu quiseres, Pai. A palavra é Tua, eu sou Teu, esse povo é Seu, nós somos Tuas ovelhas, Pai. E nós queremos, Pai, sair daqui orientados pela Tua palavra, que é viva, santa e eficaz, que nos dá direcionamento. Que o Senhor, Pai, possa abrir o nosso entendimento, Pai, que o Senhor possa abrir os corações, os ouvidos. Tudo aquilo, Pai, que tenta ou quer impedir que a Sua palavra ela seja semeada nos corações, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós possamos, Pai, sair daqui direcionados pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu hoje pela tarde, enquanto preparava uma outra mensagem, o Senhor ele me direcionou a passar essa mensagem. Esse versículo, eu não sei para vocês, mas principalmente para mim, é um versículo muito conhecido, já li, reli várias vezes. Mas hoje quando eu lia de novo, eu meditava de novo, eu procurei uma outra versão, encontrei essa versão. E quando eu comecei a ler, tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. A gente começa a ter noção de quão intenso pode ser isso. Seu pai e a sua mãe coabitaram, tiveram relações, eu, você, nós, todos nascemos de um ato assim, mas quem nos criou foi Deus, quem nos teceu foi Deus. E eu fui procurar o que significava essa palavra tecer. Ela tem o mesmo sentido, vai para o mesmo lado de arquitetar, de formar, de planejar. Então ele está dizendo assim, Deus nos arquitetou, tu criastes o íntimo do meu ser e me arquitetou, você me formou, você me moldou, você me fez no ventre da minha mãe. E segue no versículo 14 dizendo, eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas. Você consegue entender a profundidade disso? Deus ele me criou, ele te criou, ele nos arquitetou exatamente da forma que você é, exatamente da forma que eu sou. Talvez muitos de nós olhamos no espelho e falamos assim, mas esse nariz, eu por quantos anos, mas Senhor, essa testa. Talvez você tenha uma parte do seu corpo que, por causa da época de escola, talvez um bullying, alguma coisa, você fala assim, Senhor, mas essa forma, esse jeito. Mas Deus, Ele te arquitetou, e Ele te fez exatamente como Ele queria. E a Bíblia continua dizendo que, de modo especial e admirável, nós somos criados. Pode mudar o versículo. E no número 15 diz, os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus ossos não estavam escondidos dos olhos do Senhor quando eu fui formado. Eu meditando nisso, eu comecei a viajar. Como eu já disse aqui, muitos já sabem, eu vou ser pai, a Stephanie está grávida, glória a Deus por isso. E nós ainda não sabemos qual é o sexo dessa criança, se é um menino ou se é uma menina. Mas você como pai, você que já passou por isso, você que está passando por isso, você começa a viajar. Por isso você fala, será que é uma menina? Será que é um menino? Será que vem os dois? Aí o pai às vezes quer um menino, a mãe quer uma menina. Não é porque eu quero, eu acho que vai ser.
E você começa a pensar, a tentar imaginar como vai ser, né? A gente quer que venha talvez o Estevão e a Liz, mas pode vir os dois ao mesmo tempo. Mas quem sabe nesse exato momento o que virá é o Senhor. A Liz e o Diego já estão na reta final, faltam alguns dias. E por mais que eles já saibam que é um menino, que o nome dele é João, que ele é amado de Deus, foi Deus que criou, tudo que cabe a eles nesse momento é imaginar como deve ser o João. Será que ele parece com o Diego? Tomara que pareça mais com a Elisa, né? A gente fica imaginando, descontraindo aí. Mas eles não conseguem, a não ser que Deus revele, mas a gente não consegue ter a imagem exata de como é. Mas Deus, antes mesmo de os pais olharem na maternidade, quando sair aquela criança linda, antes mesmo de nós sabermos se é um menino ou uma menina, se vai parecer comigo, se vai ser loirinho, se vai ser mais moreno, se vai ter olho claro, olho mais escuro, se a pele vai ser, Deus já sabe. Porque os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Você consegue entender a profundidade de onde isso chega? Deus, Ele me criou, Deus, Ele te criou, Ele te arquitetou exatamente como você é. E antes mesmo das pessoas mais próximas de você, a sua mãe que gerava você ele junto com ela, talvez passando os mesmos sentimentos, se alimentando da comida que ela se alimentava. A pessoa mais próxima de você não sabia como você era, como você viria ao mundo, mas Deus já sabia, porque Ele tinha arquitetado isso. Pode mudar o versículo. E diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O João não teve nenhum dia na terra ainda. Meu filho então, ou a minha filha, demora alguns meses para vir para essa terra, mas todos os dias já foram escritos no livro do Senhor. Você não sabe quantos dias mais você tem de vida, eu não sei. Talvez se nós soubéssemos hoje exatamente, se chegasse uma notícia ou se o Senhor te revelasse algo nessa noite: Michael, mais 10 anos na conta e você vem comigo. Imagine isso para você, Rafael. Mais tantos anos na conta, isso em forma geral para nós. Pablo, mais 5 anos e acabou. Eu vou tirar o seu fôlego. Será que nós continuaríamos vivendo da forma que nós estamos vivendo hoje? Será que você continuaria fazendo as coisas que você faz hoje? Será que você continuaria no mesmo trabalho, com as mesmas amizades, frequentando os mesmos lugares? Eu acho e tenho quase certeza que talvez não. Porque às vezes nós vivemos nossa vida de uma forma assim: nunca vai acabar. Jesus vai voltar, mas não é agora. Deixa rolar, tá tranquilo. Mas os nossos dias já foram escritos no livro do Senhor. Nós não temos nem noção, não sabemos quando será. Hoje eu estou aqui ministrando com vocês, espero que eu possa ter muito tempo ainda. Mas só Deus, Ele sabe o que pode acontecer. Quantos já estiveram entre nós aqui? Quantos já passaram junto com você? Talvez você tenha uma experiência dessa. Estava ontem comigo, nós conversamos sobre isso, mas infelizmente já não está mais. Porque a nossa vida é passageira. A Bíblia ela nos diz que o homem ele é como a erva e a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva, murchou sua flor, passou o homem. Só que muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Mas o Senhor, na sua extrema grandeza, na sua extrema perfeição e bondade, Ele criou eu e você. E diante disso, a pergunta que eu tenho para nós, e a pergunta que eu me fiz nessa tarde: quem você é? Quem eu sou? Quem você é? Entenda, eu não estou perguntando quem você é por causa da sua roupa que você está vestido, não estou perguntando quem você é com base no carro que você anda, eu estou perguntando quem você é. Quem exatamente é você? Eu sou, quem é você? Às vezes, diante de uma pergunta dessa, nós viajamos muito. Nós damos inúmeras respostas, mas não respondemos a pergunta de quem nós somos. Mas o Senhor, Ele diz algo a respeito de nós por intermédio da sua palavra. O Senhor, Ele nos diz algumas verdades através da palavra dEle, e eu gostaria de compartilhar essa verdade com você. Se puder abrir a Bíblia ou só acompanhar no telão, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Abra lá, acompanhe no telão.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quem é você? Primeiramente, você é uma obra de Deus. Amém? Você é uma obra de Deus. Existem muitas obras que valem muito hoje em dia. Pablo Picasso, não sei mais o que lá. E obra que você não entende nada, mas vale muito. Você é uma obra de Deus. Talvez muitas pessoas hoje não estão dando o valor que você realmente tem. O valor que realmente você merece. Mas eu quero dizer uma coisa, você é uma obra de Deus. Segundo, você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus o criou a imagem e a semelhança dele. Você consegue entender isso? O Deus todo perfeito, todo poderoso, criou eu e você a imagem e a semelhança dele. Outra coisa, está lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo de número 10. Pai Santo. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Outra coisa, você é amado de Deus. Quem eu sou, Pablo? Quem você é? Você é amado de Deus. Ele enviou o seu único Filho, o unigênito, para morrer por causa de nós. Nós somos uma obra do Senhor. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor e nós somos amados pelo Senhor. Outra coisa, está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Se você achar aí, desde com glória a Deus, um aleluia, Deus é bom. Aí sim. Depois de Jeremias, prepara para mim já, amor, Efésios 2, 10. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, o que você é? Você é um filho amado, você é obra do Senhor, imagem e semelhança do Senhor, que contém um propósito. Você é uma pessoa de propósito. Deus está revelando os propósitos deles ali em Jeremias 29, versículo 11. Outra coisa, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. O outro está lá em 1 João capítulo 3, versículo de número 1. 1 João capítulo 3, versículo de número 1. Te desejamos, Senhor. Tu és bom, Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O que você é? Você é filho de Deus. Você é obra do Senhor. Você é a imagem e a semelhança dele. Você é filho de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Pedro 2, 9. Diz uma outra verdade acerca do que nós somos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar um aleluia? E entre essas eu marquei inúmeras outras. Nós somos mais que vencedores. E entre essas inúmeras outras que eu podia passar um bom tempo aqui avisando você, acerca do que você é, acerca do que o Senhor diz através da palavra dele a respeito de nós. Mas diante dessas verdades, talvez eu dizendo, você é uma obra do Senhor, você é a imagem e semelhança do Senhor, você é um filho amado. Deus chamou para um sacerdócio real. Diante de todas essas bênçãos que o Senhor disse que nós somos, talvez você falou assim, eu acho que não. É muito legal isso aí, só que eu não chego nem perto de ser isso que ele está falando. Esse realmente não sou eu. Porque eu tenho vivido uma vida totalmente diferente do que ele está dizendo. Eu tenho vivido uma vida completamente ao contrário disso. E isso de fato pode estar acontecendo. Comigo, com vocês, com nós. Por quê? A segunda pergunta. Quem nós temos nos tornado? Essas verdades que acabei de falar, de ler, segundo a palavra para nós,
São as verdades que o Senhor diz a respeito de nós. O que o Senhor nos vê e diz que nós somos. Mas existe um outro lado, quem nós temos nos tornado. Quem você é, eu acabei de dizer, mas quem você tem se tornado. Você pode por um momento, por um segundo, parar para pensar nisso. Quem eu tenho me tornado? Eu sei que eu sou filho, eu deveria saber que eu sou filho, eu deveria saber que eu sou a imagem e a semelhança, eu deveria saber que eu sou a coroa da criação, eu deveria saber que eu sou a melhor obra que o Senhor fez, eu deveria saber que eu sou tão amado por Ele, que Ele enviou o seu único filho para morrer em meu lugar. Mas diante de todas essas coisas que eu deveria saber, o que eu sei, o que eu tenho me tornado? Eu notei algo aqui. Todos os dias nós corremos o risco de perder a nossa identidade. Isso é o que o diabo mais quer, mais tem lutado para acontecer nesses dias. A nossa identidade é essa. Eu acabei de citar algumas características, qualidades da nossa identidade. Mas o que o diabo mais tem tentado fazer nesses dias, e não somente nesses dias, mas há anos, há séculos, é roubar a identidade dos filhos de Deus. Talvez o que o diabo tem tentado fazer contra você é roubar a sua identidade. Ou talvez ele já conseguiu roubar a sua identidade. Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado. E naquele deserto o que o diabo tentou ali entrar em contrito com Jesus, tentar questionar em Jesus, era acerca da identidade de quem ele era. Porque alguns dias atrás, algumas horas atrás, Deus tinha falado assim, ó, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Deus tinha dito, assim como Ele diz para nós. Deus tinha dito, ei, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Mas logo após aquilo que o diabo tentou fazer, é ir de encontro com a identidade de Jesus. E é isso que o diabo tem tentado fazer com cada um de nós. Ele tem tentado ir de encontro contra a minha identidade e a sua identidade. A identidade que o Senhor nos deu. Nós éramos dignos disso? Nós não éramos. Nós merecíamos isso muito menos. Mas Ele nos justificou, Ele nos santificou. E Ele nos entregou essa identidade de filhos. Mas o que o diabo tenta fazer todos os dias é tirar essa identidade de mim e tirar essa identidade de você. Porque nós não podemos deixar isso acontecer. Amém? Você pode, sabe, por um momento lembrar quem você era há 10 anos atrás? Você consegue? Muitos aqui se lembrar quem era 10 anos atrás, você não, eu era a Marcele, não dá. Não dá, né, Marcele? Você está com quantos anos, Marcele? 12, tinha 2 anos, 10 anos atrás. Eu há 10 anos atrás tinha 12 anos. Eu estava brincando, pulando ainda. Quem era você há 10 anos atrás? E entenda, não ligado às coisas que você tinha ou ao que você fazia, mas quem você era há 10 anos atrás. Eu parei para pensar isso, quem eu era há 10 anos atrás? Sabe, quem eu era há 6 anos atrás? Por que 6 anos, Paulo? Porque eu fui vestir esse terno hoje, ele está meio apertado. E eu me lembrei que eu comprei na semana do casamento do Rafa. Olha aí, Rafa. No casamento do Rafa e da minha, eu comprei esse terno. Há 6 anos atrás se casaram? Você comentou no almoço hoje, né? 6 anos, né? Há 6 anos eu comprei esse terno. E muitas coisas mudaram em 6 anos. Ele era muito grande de mim, hoje ele está apertado. Algumas coisas mudaram. Mas fora essas coisas, quem você era e quem você é hoje? Será que os seus princípios continuam sendo o mesmo de 6 anos atrás? Ou será que você começou a abrir a mão? Será que eu comecei a abrir mão de alguns princípios? Será que eu comecei a aliviar algumas áreas da minha vida? Quem nós somos? Será que o tempo tem nos mudado? Será que as fases da vida, os desafios, o novo do Senhor, a vida, sabe, o trabalho, há 10 anos atrás eu não trabalhava, mas eu comecei a trabalhar. Será que isso mudou você? Há 10 anos atrás eu não era casado, eu não tinha namorado, eu não tinha um filho. Será que esse filho, essa esposa mudaram você? Entenda, não estou dizendo da forma física, porque isso, a gente vai passar por isso. Mas quem você é? Você continua sendo o mesmo? Um dia chegaram, ouviram falar sobre um homem que revelava sonhos, que era um homem de Deus, era o cara. E o rei, passando por certa ocasião lá, ninguém sabia, chamava os magos, chamava os feiticeiros, chamava tudo quanto é pessoa para decifrar um sonho. E eles tentavam, não conseguiam. Aí uma pessoa chega e diz assim, eu conheço uma pessoa que pode decifrar esse sonho.
chamaram Daniel, foram até Daniel. Mas chegaram para Daniel e falaram assim: Daniel, você ainda é o mesmo? Talvez Daniel não ainda era o mesmo na forma, aparência. Talvez ele estivesse mais gordo, talvez estivesse mais barbudo, mais velho. Mas não estavam perguntando acerca da sua aparência, acerca do que ele tinha, se ele era o mesmo. Está perguntando: ei, você ainda é o mesmo homem de Deus? Você ainda continua com os mesmos princípios? Você ainda continua com a mesma intimidade que você tinha com o Senhor, a ponto dele te revelar as coisas? Foram isso que perguntaram acerca de Daniel. E é isso que eu quero saber acerca de você, de mim, de nós. Será que nós somos os mesmos desde quando, o dia que nós aceitamos a Jesus e começamos nosso primeiro amor? Será que nós somos os mesmos desde o dia em que nós falamos: Senhor, eu aceito, eis-me aqui, eu aceito a sua vontade, eu quero viver para a sua vontade? Será que nós ainda somos os mesmos? Ou essas etapas que são bênçãos, a gente precisa passar, esses novos níveis que a gente precisa entrar, eles acabaram nos amoldando, ou talvez até nos deformando. Casar, ter filho, trabalhar, vir à igreja, conquistar coisas, carros, riquezas, isso é bênção. Isso todos nós precisamos passar. Se Deus permitir, todos nós precisamos viver isso. Só que isso não pode mudar quem nós somos. Isso não pode mudar as verdades que a palavra do Senhor diz acerca de nós. Isso não pode nos deformar. Isso não pode nos amoldar ao padrão deste mundo. Vocês estão conseguindo entender? Se não conseguindo, até o final você consegue. Quem nós somos? Quem nós temos nos tornado? Hoje eu me perguntava: Deus, quem eu tenho me tornado? Será que eu tenho me tornado mais parecido contigo? Será que essas verdades que o Senhor diz acerca de mim, através da sua palavra, elas estão sendo visíveis em minha vida? Ou será que eu tenho tornado uma pessoa diferente disso? Será que os mesmos princípios que eu tinha no começo, eu ainda prezo por eles hoje? Porque eu não sei se já aconteceu isso com você. Você conhecer uma pessoa, você admirar uma pessoa, passar um bom tempo sem ver ela, e quando você fala assim: cara, essa pessoa mudou. Não a forma física apenas, não a forma de falar, a forma de se vestir, mas essa pessoa, ela mudou. Aqueles princípios, aquelas coisas que levava tão a sério, que eram prioridade, já não são mais prioridades. Aquelas coisas que se destacavam na vida já não são levadas mais tão a sério. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso comigo. De eu rever algumas pessoas, e eu começar a conversar, e eu falar assim: essa pessoa mudou. Não como uma forma de julgamento, mas uma forma que você percebe: essa pessoa mudou. Essa pessoa já não é mais a mesma. Talvez as prioridades já não são mais a mesma. Talvez Deus já não está mais em primeiro lugar. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Hoje na hora do almoço eu fui no açougue comprar uma carne. Enquanto eu estava na fila, eu vi que chegou um piazão que era discípulo meu há muito tempo atrás. Quando ele era meu discípulo, ele era piazinho, era menorzinho. Tinha a idade do Cauê, até menos. Hoje ele já é pai, hoje ele tem uma família. E eu olhei ele na fila e fiquei olhando. Aí quando chegou a minha vez de comprar, eu: daí, beleza e tal. Daí, beleza. Daí comecei a conversar: você está na igreja ainda? Está indo na igreja? Eu falei: tô indo, cara. Mas você está indo na aliança ainda? Eu falei: tô indo, cara, tô lá. Que massa, cara. Eu falei: não, vamos lá, vamos participar. Mudou de lugar. Conversamos, trocamos uma ideia. Mas é tão bom as pessoas perguntar para você. As pessoas, talvez numa conversa, poder olhar para você e falar assim: ele continua sendo o mesmo. Ele ainda é o mesmo. Eu sempre conto isso, eu sempre digo isso para vocês. Tem um rapaz, um amigo meu, que toda vez que ele me encontra: daí, tá na aliança ainda? Tô na aliança, cara. Tô firme na aliança, eu tô na aliança. Encontra no ônibus, daí, tô na aliança, irmão. Tá com Cristo, eu tô com Cristo. Tá firme no propósito, eu tô firme no propósito. Você continua sendo o mesmo? Sim, eu continuo sendo o mesmo. Essas devem ser as respostas que devem ser na nossa boca. Ei, eu continuo sendo o mesmo. As verdades do Senhor ainda permanecem sobre mim. Ei, eu não me amoldei, eu não fui deformado pelas coisas que eu passei. Eu continuo sendo o mesmo. O que o Senhor nos pergunta é sobre quem você é, ou quem você está se tornando. As coisas, as etapas da vida, os níveis da vida estão te amoldando ou te estão deformando. Quem você é nessa noite? Aleluia. Deixa eu tomar um.
E hoje, enquanto eu montava isso, eu perguntava: quem que é o Pablo? Quem realmente é o Pablo? Será que o Pablo é uma junção de inúmeras pessoas? Será que o Pablo é uma junção de decisões? Quem é o Pablo? Quem é o Mateus? Quem é o Michel? Quem é você? Será que você é a mistura de todas as pessoas que você anda? Será que você é a mistura, a junção de todas as decisões que você já tomou, que eu já tomei? E quando eu pensava nisso, eu começava a meditar e eu falava assim: eu não posso deixar que as decisões que eu tome mudem quem eu sou. Mas quem eu sou, por eu ser filho, por eu ser semelhança, por eu ser obra de Deus, por eu ter um propósito, isso precisa influenciar nas minhas decisões. Você consegue entender isso? Tem muitas pessoas que estão tomando decisões e as decisões estão mudando quem ela deveria ser. Mas não é assim que deve ser. O fato de quem eu sou em Cristo, o fato de quem eu sou aos olhos dele, precisa me direcionar a tomar certas decisões. Eu, por inúmeras vezes, já me ministrei na cela e falei assim: cara, você é o resultado das suas escolhas. As escolhas que você fez ontem te trouxeram hoje aqui. Isso não deixa de ser uma verdade. Mas no ponto crucial entre escolher algo ou não, entre ir ou não ir, entre fazer ou não fazer, entre meter o pé ou não, o que deve pesar mais é quem eu sou. Por eu ser essa pessoa, por eu ser o que a palavra diz que eu sou, eu vou decidir isso. Por eu ser o que a palavra diz que eu sou, o que Deus diz que eu sou, eu vou decidir isso. Vocês conseguem me entender? Quem nós somos precisa nos direcionar acerca das nossas escolhas. Você não é o que o mundo diz que você é. O que o mundo tem dito que você é? Eu tenho conversado, evangelizado um rapaz na sexta-feira. Faz 2 sexta-feiras que eu encontro ele. Eu encontrei numa sexta-feira, conversei. Aí passou que não encontrei e na última sexta-feira eu encontrei de novo. E eu olhando, talvez você olhando para ele, eu falei assim: é um bêbado, é um mendigo, é um cara que mora na rua. Porque ele estava todo sujo, cabeludo, barbudo, com uma muleta, manco, embriagado, cheiro de pinga. Só que quando eu fui conversar com ele, o que mais me abordou no meu coração ali foi quem ele é. Não segundo os seus olhos, mas quem ele é. Sabe quem ele é? Ele é filho amado, ele é obra de Deus. Ele é amado por Deus, Jesus morreu por causa dele. Deus fez ele, aquele homem, com cheiro de bebida, mancando, sujo, é imagem e semelhança de Deus. Paulo, você está ficando louco, isso não tem nada a ver. Isso é a mais pura verdade. Só que infelizmente, não sei porquê, na realidade eu sei porquê, mas por escolhas na vida, por coisas que aconteceram, ele se tornou outra pessoa. Quem ele é, isso não vai mudar. Deus fez ele alguém, mas quem ele se tornou, isso pode trazer um grande prejuízo. Você está conseguindo entender? E quando eu fui conversar com ele, eu falei assim: e aí, como que aconteceu isso? Antes de você estar aqui, o que você fazia? Você tem uma profissão, já trabalhou? Cara, eu sou eletricista, trabalhei em tal empresa, e eu ganhava bem, eu tenho uma filha, eu tenho netos. Só que quando eu estava trabalhando nisso aí, eu levei um choque muito forte, caí do poste, eu quebrei meu crânio, eu fraturei minha perna, eu fui enrolado pela minha empresa, eu não recebi, até hoje não recebo nada. E depois disso eu me acabei na bebida, porque eu tinha uma vida, eu tinha uma profissão, eu tinha uma família. Só que aconteceram certas coisas, eu não soube lidar e eu estou onde eu estou. Nós conversamos. Sexta-feira agora, quando eu encontrei ele: pastor, vamos na minha casa. Eu falei: cara, vamos lá. Fui na casa dele, mora num porão, um colchão jogado no chão. Me mostrou todos os exames, a foto do crânio quebrado realmente, negócio do SUS, carteirinha não sei o que lá da Caixa. É a imagem e a semelhança de Deus. Está longe do propósito, mas Deus criou ele dessa forma. Talvez você está aqui nessa noite nos visitando, ou você membro está aqui. Você é a imagem e a semelhança de Deus, você é filho amado de Deus. Deus amou tanto você que Ele mandou Jesus para morrer em seu lugar. Talvez eu estou dessa forma, vivendo essas verdades, talvez você não está vivendo essas verdades hoje. Mas quem você é isso. Quem o Senhor quer que você volte assim nessa noite é isso, filho amado. Talvez as suas decisões tornaram você ser uma pessoa totalmente contrária do que a palavra quer que nós sejamos, do que o nosso Pai quer que nós sejamos. Mas o desejo do nosso Pai nessa noite é nos trazer à essência, nos trazer ao propósito original. Deus quer que a gente volte à essência com Ele, volte ao plano original. O que nós éramos no plano original de Deus, quando Ele contou os nossos dias, quando Ele nos formou no ventre da nossa mãe, quando Ele disse lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que Ele tinha planos de paz, de nos prosperar.
Nós precisamos voltar para esses planos originais do Senhor acerca de nós. Dizer, Senhor, eu errei, Senhor, eu vacilei. Eu optei por escolhas erradas e eu me tornei o que eu sou hoje, Pai. Mas eu sei que o Senhor me aceita, eu sei que o Senhor continua me vendo. Assim como o Senhor me sondava no ventre da minha mãe, o Senhor continua me sondando. O Senhor continua me querendo, o Senhor continua me amando. O seu amor não mudou porque eu me tornei. Você consegue entender isso? O amor de Deus não mudou por causa que você se tornou essa pessoa que você é hoje, ou a pessoa que eu sou hoje. Ele continua me amando, te amando, nos amando. Mas o que Ele quer é que nós venhamos voltar à essência. Nós venhamos voltar ao propósito original, à forma original, à forma pura. Eu fui pesquisar o que é a essência. E o dicionário diz acerca da essência, né? Diz acerca própria da existência. O que constituiu a natureza de um ser. Acepção mais importante, o que é fundamental. Essência é o que constitui a tua mais profunda natureza. É a parte de acepção mais importante. É o fundamental. Deus ele quer que a gente volte ao fundamento, aquilo que nós somos criados para ser. Deus quer que nós voltamos ao propósito original. E original significa que parece produzir-se pela primeira vez. Não copiado, não imitado, de caráter próprio, que não segue a maioria, o normal, o comum, o padronizado. Pessoa original. Deus ele quer nessa noite nós voltamos à nossa originalidade. Aquilo que Ele nos formou, aquilo que Ele nos criou. Você pode dizer assim, Pablo, falar essa palavra, dizer tudo isso é muito fácil, mas você não passou pelo que eu passei. Você não viveu o que eu vivi, você não teve que optar pelas escolhas que eu optei para estar até aqui. Eu te entendo e te respeito todas as suas decisões. Mas o que o Senhor quer dizer é, fala assim, filho, volta ao original. Filho, volta à essência. Igreja Aliança, volta à essência. Você como filho, você como mulher, você como homem, você tem uma essência em Deus. Eu tenho uma essência em Deus, algo original em Deus. Nós não precisamos querer copiar as pessoas, os pregadores, a pessoa que é seu vizinho, você não precisa, você tem algo original, que Deus, quando estava te arquitetando no ventre da sua mãe, falou assim, ele vai ser assim, ela vai ser dessa forma, ela vai falar desse jeito, ela vai ter esses trejeitos, ela vai ser dessa forma, o sorriso vai ser assim. Deus nos criou de uma forma original, e Ele quer nessa noite nós possamos voltar para isso. Amém, igreja? Eu anotei aqui, uma guerra não se define em uma batalha. Um campeonato, ele não se define em um jogo. Nós estamos numa guerra diária. Uma guerra de muitos dias. E um dia, uma batalha perdida, ela não vai definir essa guerra. Um jogo desse campeonato, o campeonato começou agora. Talvez você está aí nesse campeonato e começou há pouco tempo, você teve vários jogos, ganhou alguns, perdeu outros, mas uma partida que você perdeu não vai definir esse campeonato. Entenda, é algo diferente. Esse momento que você está vivendo agora, ele não pode jogar a perder tudo que você já viveu com Cristo. Essa batalha perdida, ela não significa que a guerra está perdida. Eu costumo dizer sempre para os meus discípulos que estão aqui e já conversaram, já se abriram comigo, sabem que eu digo isso. Eu falo, cara, você caiu, você pecou, você errou, você está errado, você tem que se arrepender, né, tudo mais. Só que sabe o que vai diferenciar agora, a partir de agora? Você já fez, não tem como voltar mais atrás. Mas sabe o que vai mudar a partir de agora? A atitude que você quer tomar. Eu caí, vou ficar caído, vou ficar chorando, vou ficar no chão? Ou eu caí, eu vou levantar? O que vai mudar se você está perdendo essa batalha, Pablo? Eu estou perdendo todas as batalhas ultimamente. Sabe o que vai mudar? A tua atitude hoje. De dizer, não, eu não aceito mais perder. Eu não aceito mais pecar. Eu não aceito mais ir contra os princípios de Deus. Eu não aceito viver uma vida totalmente contrária do que Deus tem para mim. Eu decido mudar hoje. Eu decido pedir a ajuda do Senhor e dizer, Senhor, esse campeonato é nosso, está ganho. Essa guerra é nossa, ela está ganha. Então o que vai nos diferenciar uns dos outros? Todos nós erramos. Todos nós temos falhas. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados até que Jesus volte. Mas o que diferencia muitas das vezes um dos outros é que uns sabem pedir, Senhor, me ajuda, me levanta. Senhor Deus, fortalece as minhas pernas, porque tem muito caminho pela frente. Essa é a minha oração, Senhor, fortalece as minhas pernas. Senhor, fortalece as minhas mãos, Senhor, fortalece os meus ombros, porque eu preciso carregar essa arca por muitos mais quilômetros. Me ajuda, Pai. Talvez você está aqui e você fala assim, Pablo, eu errei, eu vacilei, eu me afastei. Todos nós somos vulneráveis a isso. Só o que vai mudar exatamente um do outro é a atitude que nós tomamos após isso.
de aceitar o erro, permanecer no erro, se render ao erro, ou dizer, não, Senhor, eu não aceito isso. Eu sei que não é isso que o Senhor planejou para mim. Eu sei que é um futuro de paz, é prosperidade. Eu sei que o Senhor quer que eu tenha uma família. Eu sei a bem-aventurança que tem lá no Salmo 128, diz que a minha mulher vai ser frutífera, os meus filhos estarão à volta da mesa, que eu vou comer do fruto do meu trabalho. Eu sei disso, Senhor. Eu sei que diz lá em Deuteronômio, Pai, que se eu for na cidade, se eu for no campo, aonde eu for, aonde eu colocar minha mão, os meus pés, o Senhor vai me abençoar. Foi um erro, foi uma batalha perdida, foi um jogo perdido, 10-0 para o diabo. Eu errei, mas eu escolho, eu decido nessa noite mudar. Quantas vezes eu passei por situações em que depois de ter feito, ou depois de ter falado, agido, eu falei, reprovei. Talvez você já passou por isso. Coisas pequenas, coisas grandes, mas fala assim, reprovei. Eu não me atentei, eu não vi que era uma prova, eu não vi que era uma nova fase e eu vacilei. Só que Deus, Ele nos dá a chance de permanecer. Deus, Ele dá a chance de dizer, filho, levanta, filho, anda, filho, confia, filho, me ouve. Quando eu disser, me ouve. O Senhor, Ele quer nessa noite nós vamos voltar ao propósito, à forma da essência, o original. Você pode por um segundo fechar os seus olhos, por um minuto. Não precisa nem abrir sua boca, mas peça em pensamento, Deus, qual que é o... Eu pedi para mim que Deus, qual que é o Pablo original? Peça, Pai, qual que é o Diego original? Qual que é o Marcos? Qual que é o Gabriel? Qual que é o Lúcio original? Você pode dizer, Senhor, qual que é a minha forma, qual é a minha essência? Como é, Senhor? O que o Senhor quer? O que o Senhor planejou? O que o Senhor já preparou? Qual é a essência, Senhor? O que eu tenho me tornado, Pai, tem te alegrado ou não? O que eu tenho me tornado tem me aproximado daquilo que o Senhor quer, dos seus propósitos, ou tem me afastado, Senhor? Será que nós podemos fazer essa pergunta para o Senhor nessa noite? Senhor, qual é o propósito original? Senhor, o que o Senhor realmente quer de mim? Faça essa pergunta para Ele nesse momento. Ei, Jesus, revela aos nossos corações, Pai, as suas verdades. Fala aos nossos corações, Pai, as suas verdades, Senhor. Fala aos nossos corações as suas verdades, Pai. Ei, Jesus, nos ajuda a permanecer em Ti, Jesus. Nos ajuda a permanecer em Ti, Jesus. Nós queremos permanecer em Ti, Pai. Nós queremos ser encontrados, Pai, de uma forma original, Pai. Nós queremos, Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento? Se levante. Eu tenho algo comigo, querido. Eu vou chegar no céu, cara. Eu tenho algo comigo. Eu vou subir, meu irmão. Eu vou estar com Ele. No dia que eu falecer ou que Ele abrir os céus e voltar, eu vou estar do lado dele, cara. Nem que para isso eu precise chegar lá sem um braço, sem um olho, sem uma perna, tudo deformado. Sabe o soldado quando ele está na guerra? E ele vai, ele luta, ele combate. Ele passa por altas e boas, ele perde companheiros. Ele pensa que vai morrer no meio do caminho, mas chega lá a turma da enfermagem e socorre ele. E quando acaba aquela guerra, quando acaba todas as batalhas, a guerra chega no final. Ele chega arrastado, chega sendo carregado, sem um olho, sem uma perna, só o toco do braço. Mas ele fala, eu venci. Eu tenho algo comigo, eu vou vencer. Nem que eu chegue tudo arrebentado, cara. Nem que eu chegue sem um olho, sem uma perna, sem um braço. Nem que eu chegue todo defeituoso, mas eu vou chegar. Porque eu escolho isso. E você? Quem você é? O fracasso que talvez você tenha vivido hoje não define quem você é. O momento ruim que você tem vivido hoje não define quem você é. O dinheiro que você tem dentro do bolso, na sua carteira, não define quem você é. O carro que talvez está lá fora do estacionamento, você está com a chave na mão, não define quem você é. Os seus dias ruins não definem quem você é. O Senhor, Ele nos chama nessa noite a voltar ao propósito original. O Senhor, Ele nos chama essa noite a voltar ao princípio, a voltar à essência. A essência é Jesus, a essência é Ele. Você pode fechar os seus olhos, pode começar a pedir, Deus, me ajuda, Pai, a voltar à essência. Senhor, me ajuda a voltar ao original, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nós pertencemos a Ti, Jesus.
Nós pertencemos a Ti. Meu coração é Teu, meu coração é Teu, pra sempre e sempre. Meu coração é Teu, meu coração é Teu. Volte à essência, volte ao propósito original. O Senhor, Ele te convida nessa noite, o Espírito Santo. Eu sei que Ele está te incomodando no seu lugar, a você voltar ao propósito original. Volte a ser o que o Senhor sonhou que você fosse. Eu sou teu, tu és meu, pra sempre. Você que quer voltar ao propósito, você que quer ser aquilo que a palavra diz que você é, você que não aceita mais o que você se tornou por causa das circunstâncias, você que diz: Senhor, eu preciso ser moldado de novo pelo Senhor, eu preciso descer ao olheiro para Ele quebrar e refazer. Eu quero te chamar nessa noite a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Não perca essa oportunidade. O Senhor te chamou nessa noite, o Senhor preparou essa palavra nessa noite para dizer para você: meu filho, eu te quero da forma original. Meu filho, eu te quero na essência. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Ei! Meu coração é Teu. Coração é Pertencemos a Ti, nós pertencemos a Ti, Jesus. Coração é Teu. Leva-nos à essência, Senhor. Leva-nos à essência, Senhor. Ei! Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, oh, coração é teu, pra sempre e sempre. Pra sempre, Deus, pra sempre, oh, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Oh, meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu. Você pode declarar isso pra Ele, que pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. O Senhor, Ele te criou de uma forma, Ele te planejou de um jeito. Se estiver aqui na frente, por favor, permaneça. Sabe, Ele te inspirou de uma forma, de um jeito. A Bíblia diz que Ele te arquitetou dentro do ventre da sua mãe. E a forma original que Deus nos criou
ela nos promete grandes coisas: salvação, prosperidade, um futuro de paz. Mas eu quero deixar bem claro algo: que aquilo que nós temos nos tornados é por nossa conta. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos tornou, Ele tem promessas, Ele tem salvação. Mas aquilo que nós nos tornamos é por nossa conta. As decisões que nós tomamos, essa nós vamos ter que prestar juízo depois. Senão você vai dizer assim: o Pablo disse que eu sou imagem e semelhança, então eu vou me lascar tudo agora e Deus vai continuar me amando. Aquilo que eu e você, nós nos tornamos, é responsabilidade nossa. O que o Senhor quer nessa noite é que a gente volte à forma original. Pedro é um grande exemplo. Pedro, ele disse sim para o Senhor, largou os barcos, largou a pesca, foi atrás do Senhor. Por inúmeros momentos nós lembramos de Pedro como medroso, como traidor, como um cara ali sentimental demais, que falava coisa que ele nem sabia. Mas Pedro, no meio dessa caminhada, onde ele acabou se tornando algumas coisas, ele voltou à sua essência original. Ele voltou à essência do que o Senhor queria que ele fosse. E eu te dou uma certeza, que hoje nos céus, Pedro ele não é lembrado como traíra, Pedro ele não é lembrado como medroso, Pedro não é lembrado como sentimental, ele é lembrado como um grande homem de Deus, que viveu a essência. Talvez você passou por inúmeros momentos, e como Pedro, que fala assim: é traidor, é pecador, errou, desistiu. Mas o que você quer que permaneça? Aconteceu essas coisas, mas eu voltei à essência, ou eu aceitei a forma que eu estava? Deus, Ele acredita em você. Deus, Ele acredita em mim. Talvez inúmeros de nós aqui no meio dessa plateia, que vocês estão me olhando aqui, ó, existem pessoas que não acreditam mais em você, não acreditam mais em mim. Talvez você está aqui dizendo assim: Pablo, eu já disse inúmeras vezes, eu já fui nesse altar inúmeras vezes, eu já falei para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe que eu ia mudar, mas eu não mudei. E talvez essas pessoas nem acreditem mais em você. Fala assim: vai ser apenas mais uma vez. Mas o Senhor, Ele soa aos meus ouvidos: eu acredito em você. Eu ainda acredito em você. Eu ainda sei que você pode realmente mudar. Eu ainda sei que você pode realmente voltar ao propósito. Eu acredito. Você pode ouvir isso no fundo do seu coração, a voz do Senhor bradando, dizendo: ei, eu acredito em você. Eu sei que você pode voltar, eu sei que você pode ser, eu sei que você pode concluir, você pode completar a carreira. Se você está aqui e você precisa voltar, por favor, volte. Por favor, volte para os caminhos do Senhor. Por favor, volte ao plano original, à essência. Volte, 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 volte. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. Eu vivo pra te adorar.
Se isso é verdade, então erga a sua voz e declare: pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Você foi criado para isso, querido. Fomos criados para o louvor da sua glória. Pra te adorar, eu vivo. Tem algum adorador aqui? Então manifeste a tua adoração para Ele. Erga a sua voz e declare. Vamos lá! Ei! Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar. Oh, pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar, Senhor, oh, todos os dias, pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Oh, suas vozes. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só. Não perca a essência. Você é um adorador por excelência. Pra te adorar,